Olá pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha última leitura, que foi O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre as minhas impressões de leitura, sobre os temas abordados aqui no livro. Além disso, eu vou falar também sobre as partes que mais me chamaram a atenção aqui na história e também sobre as partes que mais me impressionaram. Mas antes de começarmos, convido você a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que saem por aqui. Os vídeos eles são publicados 2 vezes na semana, às quintas e aos domingos, às 17 horas. Fim dos recados, vamos falar sobre o livro de hoje. Bom, pessoal, essa aqui foi uma excelente leitura. Eu fiquei extremamente feliz por ter lido essa obra, que já estava na minha lista já há um tempão. O livro ele é bem curto, tem 231 páginas, e eu li nessa edição da Tag Livros, na época em que eu era assinante, mas tem uma edição disponível, vou deixar a capinha aparecendo aqui no vídeo. E aqui nós contamos com a tradução de Vera Queiroz, da Costa e Silva, e também temos aqui a introdução e o glossário escrito por Alberto da Costa e Silva. E Chinua Achebe, ele é um dos escritores mais importantes, ele é considerado fundador da literatura africana moderna. Além disso, ele influenciou muitos outros escritores da literatura africana. Esse livro ele foi publicado em 1958, é considerada a obra-prima do autor, né, com mais de 20 milhões de exemplares vendidos, já foi traduzido para vários idiomas. Além disso, ele é um livro básico nas escolas africanas e estudado em várias partes do mundo. O livro ele vai retratar aqui num primeiro momento como que viviam os povos da tribo Igbo, na Nigéria. Nós vamos conhecer a cultura deles, as celebrações, todas as cerimônias, crenças, enfim, os costumes, as tradições. E aqui também nós acompanhamos as lendas, as danças, os instrumentos musicais que eles utilizavam nessas celebrações, os momentos de colheita, de plantio. E era um povo muito ligado à terra. E esse livro aqui é muito interessante, a maneira como ele desenvolve aqui a trama. É um livro escrito com muita clareza, uma escrita fluida. Prendeu bastante a minha atenção porque despertava curiosidade, tanto com relação aqui aos personagens, né, que ele vai apresentando aqui pra gente, seus costumes, e também por conta das tensões que vão aparecendo aqui ao longo da narrativa, e eu fiquei querendo saber como seria aqui o desfecho da história. Então é aquele tipo de obra que fornece pra gente uma dimensão histórica e geográfica, e ele faz isso de maneira espetacular. E aqui no segundo momento nós vamos acompanhar como essa tribo ela foi destruída com a chegada do homem branco. Então ele vai narrar como foi o processo de colonização e conta de maneira impressionante, porque eles vão fazer isso de maneira pacífica, sem um confronto direto numa primeira abordagem. Na verdade, ela vai acontecer por meio da chegada de missionários, né? Eles vão conquistando as pessoas ali da própria tribo para aderirem ao cristianismo. E eles conseguem fazer isso através de argumentos, eles vão convencendo algumas pessoas e em seguida, gradualmente, eles vão implementando outras instituições, né? Então eles vão construindo escolas, hospitais, governo, polícia, leis, enfim, é realmente impressionante o que a gente encontra aqui nesse livro e eu achei um livraço. O livro ele está dividido em 3 partes. A primeira parte aqui ela é a mais extensa e é a parte em que nós iremos conhecer a cultura Igbo. E a história aqui ela já começou prendendo minha atenção, porque a gente conhece o personagem Okonkwo. Ele é um guerreiro muito conhecido na região de Umuofia, que é composta por 9 aldeias. E ele é conhecido por seus feitos, por sua bravura. Ele é um excelente lutador, um agricultor próspero, é respeitado pelo seu povo e descrito aqui como um personagem muito severo. E ele sempre tinha que se mostrar uma pessoa destemida. Ele não podia, em hipótese nenhuma, demonstrar fraqueza diante de qualquer situação. E em seguida, a gente conhece um pouco sobre o pai dele. E um dos grandes receios do filho, né, do Okonkwo, é ser igual ao pai. Porque aqui, o pai dele, ele vai ser descrito como uma pessoa muito preguiçosa, um derrotado. Ele é descrito como um vadio que não pensava no dia de amanhã. Ele deixava a família passar fome, passar necessidade. Ele gastava tudo que tinha, tudo que não tinha. Ele devia praticamente a todos os vizinhos da aldeia. Quando a pessoa ia lá cobrar ele, né, o que devia, ele simplesmente começava a rir alto, até as lágrimas, né, na cara da pessoa, e em seguida ele mostrava ali, ele tinha as anotações, então ele mostrava a pessoa quantas pessoas que ele estava devendo, que eram muitas, mas que um dia ele pagaria. Só que ele morreu sem pagar as dívidas, né, que ele devia bastante. Então aqui o autor ele vai usar umas expressões muito fortes, né, para descrever aqui os personagens. Isso dá um impacto e impressiona bastante ao longo da nossa leitura.
Um outro destaque que eu faço aqui, me impressionou bastante, é uma história que vem logo em seguida, porque para evitar uma guerra, né, com a aldeia vizinha, Okonkwo ele toma conta por um tempo de um rapaz, né, que foi oferecido em sacrifício à aldeia de Umuofia, a fim de evitar a guerra e derramamento de sangue. E Umuofia, ela era uma aldeia muito temida pelas aldeias vizinhas, por ter os melhores guerreiros e também por conta, né, de um conhecido feitiço e que as pessoas temiam bastante. Então aqui o livro ele vai mostrar como que era a guerra entre esses povos e como eles faziam para poder evitar ou, se necessário, ir para o combate. Esse rapaz vai passar um tempo, né, com o Okonkwo, com a família dele, e nós vamos acompanhar o destino dele. O que vai acontecer, se ele vai conseguir se salvar, se vai ter alguma redenção. Então o livro ele acaba prendendo nossa atenção até saber qual o destino dele. Eu achei bem interessante a maneira como eles descrevem aqui no livro sobre a noite, porque eles temem a escuridão. E uma noite de escuridão, além de ser uma noite temida, ela também era uma noite muito silenciosa, porque as pessoas elas ficavam dentro das suas casas, né? Os animais eles se tornavam ainda mais perigosos. Eles também não podiam assobiar para poder não despertar os espíritos malignos. E fala também sobre a noite enluarada, era uma noite iluminada pelo luar, e essa era uma noite mais animada em que as crianças elas brincavam na rua e os idosos eles ficavam sentados na calçada contando suas histórias na época em que eles eram jovens. Então eu achei muito bonita a maneira como ele narra aqui essa parte. O livro também narra sobre as crenças, sobre as divindades. Eles consultavam o oráculo para poder saber o futuro e também para buscar sabedoria. E Okonkwo ele superou a péssima reputação do pai, né? Ele conquistou um lugar de respeito entre seu povo, mas ele teve que lutar bastante para conseguir tudo isso e o começo dessa luta foi bem difícil, ele passou por dificuldades, passou por miséria, mas estava determinado a vencer na vida. No que dependesse da força e da vontade dele, ele conquistaria tudo de bom para a vida dele, para a vida da família e para a aldeia. A gente vai acompanhar aqui também a família de Okonkwo. Ele tinha 3 esposas e ele, como chefe de família, ele tinha que ter o controle e o domínio de suas esposas e dos seus filhos também. E aqui a gente acompanha também cenas que são um tanto chocantes, né, com relação à maneira como ele tratava as esposas, como também os filhos. Mas a vida de Okonkwo aqui, ela vai passar por uma reviravolta e é a partir desse momento que nós vamos acompanhar as mudanças que vão acontecer em Umuofia por conta da chegada, né, dos missionários e eles levam o cristianismo para essa região. Então, a primeira coisa que os missionários eles vão fazer é construir uma igreja. Então, eles apresentam Deus, eles apresentam Jesus Cristo e falam que foram enviados por Deus para pedir que eles abandonem os maus costumes, que abandonem as falsas divindades. E as pessoas, através de argumentos, por meio de cantos, né, que contavam histórias de salvação, as pessoas elas foram atraídas e se convertendo para essa nova crença. E a gente acompanha como que aconteceu o processo de colonização desses povos pelos europeus e a tribo Igbo ela foi se desintegrando gradualmente. Aqui a gente acompanha também a luta de Okonkwo para tentar impedir esse processo de colonização. Ele vai ser um dos maiores opositores, né, dessa colonização, mas a coisa toma uma proporção gigantesca, né? Ela vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais apoio e adesão das próprias pessoas ali da aldeia. Além disso, o homem branco ele vai implementando as novas instituições, nova forma de governo, novas leis, chegada de polícia, implementação de escolas, de hospitais, e fica cada vez mais difícil destruir esse sistema. Bom, eu achei a história muito interessante, eu gostei de conhecer a cultura da tribo Igbo e aqui o livro ele utiliza também expressões e nomes típicos dessa tribo. Por outro lado, foi uma leitura também de cortar o coração e bem impactante. Tem uma parte aqui também do livro que durante a colonização tem um comissário, né? Ele presenciava diversas situações e ele já pensava nessas situações servindo como um registro para ele poder incluir num livro que ele planejava escrever. E ele já tinha até um título para esse livro e eu fiquei realmente muito impressionada com o desfecho aqui dessa obra. Bom, deixo aqui essa dica de leitura de uma obra que é referência na literatura africana, um dos livros mais lidos. A escrita aqui ela é fluida, é um livro bem curtinho e que vale a pena conhecer. Bom, então é isso, pessoal. Esses foram os meus destaques e as minhas considerações sobre O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou da leitura. E se você gostou dessa dica de leitura, não esqueça de curtir e compartilhar, porque assim você ajuda a entregar o conteúdo a mais pessoas. Caso tenha se interessado pelo livro, vou deixar o link disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo.
Lembrando que você também pode ajudar o canal a continuar com a produção de conteúdo comprando através dos links que eu disponibilizo ou através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, você será automaticamente redirecionado. Desde já, agradeço a colaboração de todos vocês. E antes de encerrar, gostaria de deixar a indicação desse vídeo de book haul dos 7 últimos livros que entraram para minha estante. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos do canal.